Artigo 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Artigo 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Artigo 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. 3. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Artigo 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível, desde logo, atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita ao condutor a penalidades previstas no artigo 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Artigo 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Artigo 278. O condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo a pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor, a ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no artigo 210. Artigo 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando previstos nos artigos 180, 334, 334-A do Decreto-Lei 2848, Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma desse Código. Parágrafo 2º. No caso de condutor preso em flagrante, na prática dos crimes de que trata o caput desse artigo,
poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver a necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Artigo 279. Em caso de acidente com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade de tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Capítulo 18 do Processo Administrativo. Seção 1 da Autuação. Artigo 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: inciso 1. Tipificação da infração. Inciso 2. Local, data e hora do cometimento da infração. Inciso 3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Inciso 4. O prontuário do condutor, sempre que possível. Inciso 5. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Inciso 6. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 2º. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto da infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, 2, 3, para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º. O agente da autoridade de trânsito, competente para lavrar o auto de infração, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Seção 2 do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera de competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto da infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1. Se considerado inconsistente ou irregular. 2. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares,
de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para a apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data de notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data do recolhimento de seu valor. Parágrafo 6º. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 dias. Parágrafo 7º. O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade. Artigo 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica, interoperabilidade da infraestrutura de chaves pública brasileira.